A noite de outubro de 2005 estava envolta em névoa quando Marina Alves saiu do Hotel Montanha. Seu último movimento registrado, um olhar para o relógio, 2h37 da manhã, e passos decididos rumo à escuridão. Ela nunca mais seria vista, até que 10 anos depois um ex-detetive encontrou algo perturbador na mata. O que aconteceu com a estudante de antropologia que descobriu segredos antigos na Serra dos Órgãos? Uma história real de mistério, conspiração e verdades enterradas. A noite de outubro de 2005 estava envolta em uma névoa densa que abraçava as ruas de Petrópolis como um manto fantasmagórico. O Hotel Montanha, com sua fachada colonial e luzes amareladas, destacava-se na penumbra, enquanto gotas de chuva fina dançavam sob os postes de luz. Dentro do prédio, o carpete vermelho abafava os passos, e o cheiro de madeira antiga impregnava o ar. Marina Alves, 22 anos, estudante de antropologia, deu um último aceno para a recepcionista enquanto atravessava as portas de vidro. Seu casaco azul marinho mal a protegia da brisa gelada que cortava a madrugada. A câmera de segurança gravou seu último movimento conhecido. Um olhar para o relógio, 2h37 da manhã, e passos decididos rumo à escuridão da rua deserta. Ela disse que precisava urgentemente buscar algo no carro e que voltaria em 5 minutos. Parecia normal, talvez um pouco ansiosa, mas nada alarmante. Relataria depois Teresa Mendes, a recepcionista de plantão naquela noite. Mas Marina nunca retornou ao hotel. Seu cartão-chave permaneceu sobre o balcão de mármore, esperando por um retorno que jamais aconteceria. As câmeras captaram sua silhueta desaparecendo na névoa, como se a própria cidade a tivesse engolido. O que ninguém sabia naquela madrugada era que aqueles passos dariam início a um dos casos mais misteriosos da região serrana. Marina caminhava para o desconhecido, levando consigo segredos que permaneceriam enterrados por uma década. Marina não era uma estudante comum. Nascida em uma família de classe média de Niterói, desde cedo demonstrou fascínio por civilizações antigas e rituais esquecidos. Seu quarto de adolescência era um pequeno museu de artefatos e livros sobre antropologia, arqueologia e mitologias do mundo. Na Universidade Federal, Marina se destacava como uma das alunas mais promissoras do Departamento de Antropologia. Estava no último ano de sua pesquisa sobre comunidades isoladas da Mata Atlântica, um trabalho que já havia chamado a atenção de professores e colegas pelo rigor metodológico e pelas descobertas inéditas. Ela tinha essa capacidade rara de conectar pontos que ninguém mais via. Quando falava sobre suas pesquisas, seus olhos brilhavam de uma forma quase febril, contou sua orientadora, doutora Clara Mendonça, em entrevista à imprensa local. Os amigos descreviam Marina como metódica, discreta e profundamente determinada. Mantinha um círculo social pequeno e dedicava-se integralmente aos estudos. Raramente participava das festas universitárias, preferindo longas caminhadas solitárias pelos campos ou tardes inteiras na biblioteca. No entanto, nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, colegas notaram mudanças sutis em seu comportamento. Marina parecia mais reservada, fazia anotações em um caderno preto que não mostrava a ninguém e, em diversas ocasiões, foi vista fazendo ligações rápidas e tensas de telefones públicos. Ela mencionou ter encontrado algo importante para sua pesquisa, algo que poderia mudar tudo o que sabíamos sobre certos rituais antigos da região. Mas quando perguntei detalhes, ela desconversou e disse que era cedo demais para compartilhar, relatou Felipe Nunes, seu colega de laboratório, e um dos últimos a conversar com ela antes da viagem a Petrópolis. O que levou Marina a um hotel em Petrópolis naquela noite chuvosa de outubro? A resposta parecia estar em sua pesquisa, mas as páginas finais de seus cadernos de campo haviam sido arrancadas. Algo naquelas montanhas havia atraído a jovem antropóloga. Algo que talvez ela não devesse ter descoberto. O Hotel Montanha não era a primeira escolha para estudantes em viagem de pesquisa. Seus preços elevados e clientela majoritariamente empresarial não combinavam com o orçamento universitário. No entanto, Marina havia feito questão de se hospedar ali, reservando o quarto 217 por 3 noites, pagando em dinheiro. Sua chegada foi registrada às 16h42 do dia 12 de outubro. Vestia jeans, blusa de algodão clara
e carregava apenas uma mochila preta e uma maleta de documentos. O funcionário que carregou sua bagagem lembrou que ela perguntou insistentemente sobre trilhas próximas e caminhos menos conhecidos para a área de mata preservada nos arredores da cidade. Durante sua curta estadia, Marina saiu apenas 2 vezes, na manhã seguinte à chegada, quando visitou o Museu Imperial e conversou longamente com o curador da seção de história local, e na tarde do dia 13, quando foi vista entrando na biblioteca municipal, onde permaneceu até o fechamento. Ela pediu acesso aos arquivos antigos, especificamente documentos sobre ocorrências estranhas e lendas locais da Serra dos Órgãos. Ficou horas copiando informações em seu caderno, informou a bibliotecária Elisa Campos, que precisou pedir para que Marina se retirasse no horário de fechamento. Na noite de seu desaparecimento, Marina pediu jantar no quarto às 20h15, uma sopa, pão e água. Às 21h40, fez uma ligação do telefone do hotel para um número que nunca foi identificado. A conversa durou exatos 4 minutos e 12 segundos. O registro da câmera de segurança do corredor mostrou que às 23h05, Marina saiu brevemente do quarto para usar o computador da área comum do hotel, retornando 27 minutos depois. Às 2h30 da madrugada, desceu ao lobby parecendo agitada, perguntou à recepcionista onde poderia encontrar um táxi àquela hora, e após ser informada que poderia chamar um pelo telefone do hotel, mudou de ideia e disse que precisava buscar algo no carro. Foi a última vez que alguém a viu. Quando a polícia revistou o quarto 217 no dia seguinte, encontrou a cama arrumada, como se não tivesse sido usada naquela noite. A mochila de Marina continuava lá, com roupas organizadas, produtos de higiene no banheiro e seu laptop fechado sobre a escrivaninha. A maleta de documentos, porém, havia desaparecido junto com ela. E o mais intrigante, Marina não havia chegado de carro ao hotel. Para onde ela estava indo naquela madrugada? E por que mentiu sobre o carro? A resposta para essas perguntas demoraria uma década para começar a surgir. Quando Marina não retornou ao hotel e não respondeu às ligações para seu celular, a recepcionista Teresa aguardou até o final de seu turno antes de reportar o ocorrido ao gerente. Apenas na tarde do dia 14, quase 12 horas após seu desaparecimento, a polícia foi finalmente notificada. As buscas iniciais foram prejudicadas pelo tempo perdido e pela chuva persistente, que apagava possíveis rastros. Policiais vasculharam as ruas próximas, verificaram hospitais e interrogaram motoristas de táxi, sem resultados. O mistério se aprofundou quando descobriram que Marina não tinha carro registrado em seu nome e não havia alugado nenhum veículo na cidade. Inicialmente tratamos como um possível sequestro, mas não houve pedido de resgate. Não encontramos sinais de luta no quarto ou nas áreas comuns do hotel. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado, declarou o delegado Sérgio Bueno, responsável pelo caso nos primeiros meses. A notícia do desaparecimento da estudante rapidamente mobilizou a comunidade universitária. Colegas organizaram grupos de busca que percorreram Petrópolis durante semanas. Cartazes com o rosto de Marina foram espalhados pela região serrana e sua família ofereceu recompensa por informações. Uma semana após o desaparecimento, a equipe forense finalmente conseguiu acessar o laptop de Marina, protegido por senha. Os arquivos revelaram parte de sua pesquisa sobre rituais antigos praticados por comunidades isoladas nas encostas da Serra dos Órgãos, incluindo referências a locais específicos que não constavam nos mapas oficiais. Baseados nessas informações, equipes de busca com cães farejadores percorreram diversas trilhas na mata, algumas delas praticamente fechadas pela vegetação. Em um desses caminhos, a aproximadamente 5 quilômetros do Hotel Montanha, encontraram um lenço azul semelhante ao que Marina usava em fotos recentes. Os cães indicaram um interesse especial naquela área, mas perderam o rastro cerca de 200 metros mata adentro. Era como se algo tivesse interrompido o cheiro ali, relatou o cabo Rodrigues, da equipe K9 que participou das buscas. Apesar dos esforços contínuos durante quase 2 meses, as buscas oficiais foram gradualmente reduzidas. O caso permanecia aberto, mas sem novas pistas, a investigação estagnou. Para a polícia,
Marina havia se tornado apenas mais um número nas estatísticas de pessoas desaparecidas. Para sua família e amigos, uma dor constante sem resolução. Mas a Serra dos Órgãos guardava seus segredos. E enquanto a vida seguia seu curso na cidade, algo permanecia oculto entre as árvores centenárias da mata. À medida que os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, o caso de Marina Alves foi sendo esquecido pela imprensa. No entanto, nos círculos acadêmicos e em fóruns online dedicados a mistérios não resolvidos, seu desaparecimento continuava gerando especulações. A teoria oficial da polícia trabalhava com 3 possibilidades principais: fuga voluntária, sequestro seguido de homicídio ou acidente na mata. No entanto, cada uma dessas hipóteses apresentava falhas significativas. Se Marina havia fugido por vontade própria, por que deixaria seus pertences no hotel? Se fora vítima de crime, por que não houve sinais de luta ou testemunhas em uma cidade pequena? E se sofrera um acidente na floresta, por que seu corpo nunca foi encontrado, apesar das buscas intensivas? Uma quarta teoria, menos comentada oficialmente, envolvia o conteúdo de sua pesquisa. Alguns colegas da universidade suspeitavam que Marina pudesse ter descoberto atividades ilegais ocorrendo nas áreas isoladas que estudava. Ela mencionou ter encontrado indícios de escavações não autorizadas em sítios arqueológicos. Marina estava documentando tudo, fotografando e mapeando. Disse que tinha evidências suficientes para uma denúncia formal, revelou Carla Peixoto, amiga próxima e colega de República, em depoimento ignorado pelos investigadores. A teoria do envolvimento com traficantes de artefatos arqueológicos ganhou força quando, 6 meses após o desaparecimento, a Polícia Federal desmantelou uma rede de contrabando que operava justamente na região serrana. No entanto, nenhuma conexão direta com o caso de Marina foi estabelecida oficialmente. Outra linha de investigação, explorada principalmente por um jornalista independente chamado Marcos Vieira, apontava para possíveis conflitos com proprietários de terras na região. Em sua série de reportagens intitulada Segredos da Serra, Vieira documentou como certas áreas da mata eram ilegalmente controladas por famílias influentes que não permitiam o acesso de pesquisadores ou fiscais ambientais. Recebi ameaças anônimas quando comecei a investigar essas conexões. Há interesses poderosos protegendo certas áreas da serra e Marina pode ter inadvertidamente cruzado alguma linha invisível, escreveu Vieira em seu blog, antes de abandonar a investigação por motivos não esclarecidos. Entre as teorias mais excêntricas que surgiram em fóruns da internet, algumas ligavam o desaparecimento de Marina a antigas lendas locais sobre guardiões da floresta, ou rituais obscuros praticados nas noites de lua nova. Embora facilmente descartáveis como fantasia, essas histórias encontravam eco em alguns dos próprios escritos de Marina sobre rituais ancestrais da região. O mistério permanecia, e enquanto teorias se multiplicavam sem provas concretas, o tempo continuava sua marcha implacável, afastando cada vez mais o caso de uma possível solução, pelo menos até 2015, quando um encontro inesperado na mata reacenderia as investigações de forma dramática. Até aqui sabemos que Marina Alves, uma promissora estudante de antropologia, desapareceu na madrugada de 14 de outubro de 2005, após sair do Hotel Montanha, em Petrópolis. Sua pesquisa sobre comunidades isoladas e rituais antigos na Serra dos Órgãos parecia estar no centro do mistério, mas as investigações não conseguiram avançar significativamente, apesar das diversas teorias. O caso gradualmente caiu no esquecimento, tornando-se apenas mais um arquivo empoeirado na delegacia de Petrópolis. Até que, numa manhã chuvosa de junho de 2015, quase 10 anos após o desaparecimento, o detetive aposentado Paulo Mendes decidiu revisitar uma paixão antiga: fotografia de aves raras na Mata Atlântica. Paulo havia sido investigador criminal por 27 anos e, embora nunca tivesse trabalhado diretamente no caso de Marina, conhecia os detalhes. Era o tipo de mistério que o intrigava, daqueles que ficam martelando na mente de um detetive mesmo após a aposentadoria. Naquele dia, equipado com sua câmera de alta resolução e lentes teleobjetivas, Paulo aventurou-se por uma trilha pouco conhecida na Serra dos Órgãos,
a aproximadamente 7 quilômetros do Hotel Montanha. O local era famoso entre ornitólogos amadores pela presença do raro gavião-pombo, uma espécie em extinção que Paulo esperava fotografar. A chuva fina e persistente tornava o caminho escorregadio. Após 3 horas de caminhada, Paulo decidiu desviar da trilha principal para seguir o som de uma cachoeira próxima, um possível local de alimentação para as aves que procurava. Foi puro acaso. Escorreguei numa pedra coberta de limo e, para evitar a queda, agarrei-me a um arbusto. Quando me recompus, notei que havia algo não natural entre as raízes expostas pelo meu tropeço. Relataria mais tarde em seu depoimento oficial. O objeto parcialmente enterrado era uma maleta de couro deteriorada pela década de exposição aos elementos. Dentro, protegidos por um invólucro plástico improvisado, estavam documentos, um caderno de campo com a inscrição MA, Projeto Guardiões, e um pendrive danificado pela umidade. O coração do ex-detetive acelerou ao reconhecer as iniciais. Paulo fotografou meticulosamente o local da descoberta antes de recolher os itens e contatar imediatamente seu antigo colega, o delegado Bueno, que ainda trabalhava na polícia. Quando vi aqueles documentos, soube instintivamente que estava diante de algo importante. O caderno continha anotações feitas claramente às pressas, coordenadas geográficas, desenhos de símbolos estranhos e referências a datas específicas de rituais, descreveu Paulo. A última entrada do caderno, datada de 13 de outubro de 2005, continha uma frase perturbadora. Confirmei a localização. Eles mantêm os artefatos escondidos na caverna norte. Retornarei esta noite para documentar. Se estiver certo, isto mudará tudo o que sabemos sobre a presença pré-colonial na região. Mas esta descoberta, por si só impressionante, estava longe de ser o fim do mistério. A verdade era apenas o início de uma nova e perturbadora fase da investigação, pois junto aos documentos havia algo que deixaria os investigadores perplexos. Uma pequena câmera digital, protegida em um estojo à prova d'água, contendo imagens que ninguém estava preparado para ver. A reabertura oficial do caso do desaparecimento de Marina Alves foi anunciada em 18 de junho de 2015. A descoberta da maleta por Paulo Mendes provocou comoção na mídia local e reacendeu o interesse público pelo mistério. A família de Marina, que nunca havia perdido a esperança, viu na descoberta uma possibilidade renovada de encontrar respostas. A pequena câmera digital encontrada junto aos documentos continha 37 fotografias e 2 vídeos curtos. As imagens, apesar da baixa qualidade devido à umidade que havia penetrado no equipamento, revelavam aspectos surpreendentes da investigação de Marina. As fotografias mostravam uma espécie de câmara natural formada por rochas, com inscrições rupestres que não haviam sido catalogadas anteriormente por arqueólogos, explicou o professor Leonardo Marques, especialista em arqueologia pré-colombiana, chamado para analisar o material. Mais intrigantes eram as imagens de artefatos cerimoniais dispostos em padrão circular, pequenas estatuetas aparentemente feitas de osso e pedra, fragmentos de cerâmica com pigmentos preservados e o que parecia ser um altar rudimentar esculpido na rocha viva. Os 2 vídeos, de aproximadamente 40 segundos cada, mostravam Marina narrando suas descobertas em sussurros. No primeiro, ela documentava a localização da caverna, mencionando estar sendo observada e que precisava retornar quando escurecesse. O segundo vídeo, filmado com pouca luz, mostrava parcialmente o interior da caverna e terminava abruptamente com um ruído de folhas e o que parecia ser uma respiração ofegante. A análise forense do caderno de campo revelou informações ainda mais perturbadoras. Marina havia mapeado uma rede de 6 locais na serra, onde supostamente ocorriam reuniões periódicas de um grupo que ela identificava apenas como os Guardiões. Segundo suas anotações, este grupo teria preservado práticas ritualísticas pré-coloniais por gerações, operando em segredo absoluto e protegendo artefatos arqueológicos de valor histórico incalculável. Ela havia desenhado conexões entre famílias tradicionais da região, datas específicas de rituais e localizações precisas. Marina acreditava ter descoberto um culto ativo que remontava a centenas de anos, relatou o delegado Bueno,
após revisar o material. Armados com as coordenadas encontradas no caderno, uma equipe de investigadores, arqueólogos e peritos criminais organizou uma expedição à área indicada. Após uma caminhada de 4 horas por terreno acidentado, localizaram a caverna fotografada por Marina. O local havia sido claramente alterado. As marcas no solo indicavam que alguém havia removido objetos pesados recentemente. As inscrições nas paredes permaneciam, mas não havia sinal dos artefatos documentados nas fotografias. Em um recanto mais profundo da caverna, no entanto, os investigadores encontraram algo perturbador. Restos de tecido azul similar ao do casaco que Marina usava na noite de seu desaparecimento, parcialmente enterrados e preservados pelo ambiente seco da caverna. A análise de DNA confirmaria posteriormente que o tecido de fato pertencia à peça de roupa de Marina, mas não havia restos humanos no local, nem qualquer evidência conclusiva sobre o que havia acontecido com a estudante. Enquanto isso, a perícia técnica conseguiu recuperar parcialmente os dados do pendrive danificado. Entre os arquivos estava um documento em formato PDF intitulado Evidências para Denúncia, no qual Marina compilava informações sobre tráfico de artefatos arqueológicos, envolvendo nomes de pessoas influentes da região. A investigação tomava um rumo completamente novo, apontando para uma conspiração muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. E o mais inquietante, alguns dos nomes citados no documento pertenciam a pessoas em posições de autoridade na própria polícia regional. A revelação dos nomes presentes no documento de Marina provocou um terremoto nas estruturas de poder local. Entre os citados estavam um ex-prefeito, 2 empresários do setor hoteleiro, um delegado aposentado e o curador do Museu Imperial, exatamente o mesmo que havia conversado longamente com Marina dias antes de seu desaparecimento. O caso foi transferido para a Polícia Federal devido aos indícios de crimes contra o patrimônio histórico nacional e ao possível envolvimento de autoridades locais. O delegado Maurício Lopes, designado como novo responsável pela investigação, iniciou uma série de depoimentos e buscas que sacudiram a tranquila cidade serrana. Estamos lidando com uma possível rede criminosa que opera há décadas. Os artefatos encontrados por Marina podem valer milhões no mercado negro internacional de antiguidades, declarou o delegado Lopes em coletiva de imprensa. O primeiro a ser formalmente interrogado foi Fernando Álvares, curador do Museu Imperial e respeitado historiador local. Diante das evidências, Álvares inicialmente negou qualquer envolvimento, mas quando confrontado com documentos específicos recuperados da maleta de Marina, mudou sua postura. Olha, eu apenas direcionei a garota. Ela estava fazendo perguntas perigosas, querendo saber sobre os locais sagrados. Avisei que certas portas não deveriam ser abertas, mas ela insistiu. Eu não tinha ideia do que aconteceria depois, confessou, visivelmente abalado. Segundo Álvares, existia de fato um grupo que se autodenominava Guardiões da Serra, formado por descendentes das famílias mais antigas da região. O grupo tinha 2 funções: preservar conhecimentos ancestrais sobre rituais ligados à natureza e proteger sítios arqueológicos da exploração comercial. No entanto, nos últimos 30 anos, uma facção havia se desviado desses princípios e começado a comercializar artefatos para colecionadores privados. Marina descobriu não apenas a existência do grupo, mas também evidências das transações ilegais. Ela fotografou documentos, registros de vendas, locais de escavação. Tornara-se uma ameaça, continuou Álvares. Quando questionado diretamente sobre o destino de Marina, Álvares jurou desconhecer o que havia acontecido após alertar os demais membros sobre a investigação da estudante. Afirmou que a intenção era apenas afastá-la, talvez assustá-la o suficiente para que desistisse. As investigações avançaram rapidamente após essa confissão inicial. Buscas foram realizadas nas propriedades dos suspeitos, resultando na apreensão de dezenas de artefatos arqueológicos não catalogados e documentos que corroboravam a existência do esquema de tráfico internacional. Em 5 de agosto de 2015, Ricardo Mendonça, um dos empresários citados no documento de Marina, procurou voluntariamente a Polícia Federal com seu advogado. Em acordo de delação premiada,
Mendonça confirmou a existência do esquema e seu envolvimento, mas apresentou uma versão chocante sobre o desaparecimento da estudante. Foi um acidente. 2 homens foram enviados para interceptá-la na saída do hotel, apenas para assustá-la e recuperar o material que ela havia coletado. Ela reagiu, tentou fugir e, durante a perseguição na estrada escura, o carro derrapou na chuva e caiu em um ponto íngreme da encosta. O veículo foi removido dias depois, mas o corpo nunca foi encontrado, afirmou em seu depoimento. A história de Mendonça parecia encaixar-se em parte das evidências, mas deixava muitas perguntas sem resposta. Se houve um acidente de carro, onde estava o corpo de Marina? Por que o caso foi encoberto por uma década? E mais intrigante, como explicar o tecido encontrado na caverna, a quilômetros de distância de qualquer estrada? As respostas, se é que existiam, pareciam estar com a única pessoa que ainda mantinha completo silêncio: Antônio Braga, patriarca da família mais antiga da região e suposto líder dos Guardiões da Serra. Isolado em sua mansão nos arredores da cidade, o idoso de 83 anos recusava-se a receber os investigadores, alegando problemas de saúde através de seus advogados. Até que, em 27 de agosto, um acontecimento inesperado mudaria novamente o rumo da investigação. Antônio Braga foi encontrado morto em seu escritório, com uma carta lacrada endereçada à família de Marina Alves. Até aqui sabemos que Marina Alves desapareceu em 2005, após descobrir um esquema de tráfico de artefatos arqueológicos operado por membros influentes da sociedade de Petrópolis, autodenominados Guardiões da Serra. 10 anos depois, a descoberta de sua maleta com evidências reabriu o caso, levando a confissões parciais que sugeriam sua morte em um acidente durante uma perseguição. No entanto, o líder do grupo, Antônio Braga, foi encontrado morto antes de prestar depoimento, deixando uma carta misteriosa para a família da estudante. A autópsia de Antônio Braga revelou morte por causas naturais, um ataque cardíaco fulminante. A carta lacrada, entregue à família de Marina conforme suas instruções finais, permaneceu em segredo por semanas, até que sua mãe, Luísa Alves, decidiu compartilhar seu conteúdo com os investigadores. O documento, escrito à mão em caligrafia trêmula, continha uma confissão e um mapa detalhado. Ele escreveu que Marina havia de fato sido interceptada na saída do hotel, mas conseguiu escapar momentaneamente de seus captores, relatou Luísa, com voz embargada. Segundo Braga, ela fugiu para a mata, para o único lugar onde sabia que poderia encontrar provas concretas: a caverna que havia descoberto. Na carta, Braga explicava que os homens enviados para dar um susto em Marina acabaram perseguindo-a pela floresta na madrugada chuvosa. A estudante, conhecendo o caminho graças às suas pesquisas anteriores, conseguiu chegar à caverna sagrada. Foi lá, segundo a carta, que o confronto final aconteceu. Ele escreveu que houve uma luta dentro da caverna. Marina foi ferida, mas conseguiu esconder-se em uma passagem estreita, onde os homens não conseguiam alcançá-la, continuou Luísa. Eles decidiram então selar a entrada dessa passagem com pedras, deixando-a presa lá dentro. A carta terminava com o que parecia ser um pedido de perdão e incluía um mapa preciso mostrando a localização de uma segunda entrada para o sistema de cavernas, supostamente desconhecida até mesmo para a maioria dos membros dos Guardiões. Em 12 de setembro de 2015, uma equipe composta por policiais federais, peritos criminais e especialistas em espeleologia seguiu as indicações do mapa. Após uma caminhada árdua e a remoção de vegetação densa que ocultava a entrada, conseguiram acessar uma rede de túneis naturais que se conectava à caverna principal. O que encontraram lá dentro chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Em uma câmara natural profunda, parcialmente isolada por um desabamento, havia evidências de uma presença humana prolongada. Restos de uma fogueira improvisada, marcas nas paredes que pareciam um método rudimentar de contagem de dias e um cantil metálico com as iniciais MA gravadas. As evidências sugerem que ela sobreviveu por algum tempo após ser presa na caverna, explicou a doutora Helena Costa, antropóloga forense que participou da expedição. Encontramos um diário improvisado, escrito com carvão nas paredes da caverna,
Os últimos registros datam de aproximadamente 3 semanas após seu desaparecimento. O conteúdo desse diário revelava a angústia de Marina nos seus últimos dias. Ela havia descoberto que a caverna fazia parte de um complexo maior, com diversas saídas, mas muitas estavam bloqueadas por desabamentos antigos. Tentou seguir por passagens estreitas, mas sem equipamento adequado e cada vez mais fraca pela falta de alimentos, suas chances diminuíam a cada dia. Em um canto mais profundo da caverna, atrás de uma formação rochosa, os investigadores fizeram a descoberta final. Restos mortais que, após análise de DNA, foram confirmados como sendo de Marina Alves. Junto ao corpo estava seu caderno original completo e uma câmera à prova d'água diferente da que havia sido encontrada anteriormente, contendo vídeos que nunca foram vistos pela equipe que a aprisionou. Nesses vídeos finais, filmados à luz fraca de fósforos, Marina documentou não apenas as evidências do tráfico de artefatos, mas também descobertas arqueológicas genuínas que nunca haviam sido catalogadas pela ciência. Pinturas rupestres detalhadas, mostrando rituais, formações geológicas únicas e, o mais impressionante, um conjunto de artefatos cerimoniais intocados, provavelmente com mais de 3.000 anos. Em sua mensagem final, gravada quando suas forças já se esvaíam, Marina falava com serenidade surpreendente. Se alguém encontrar esta gravação, quero que saiba que estas descobertas não podem ser perdidas. Há uma história aqui que precisa ser contada, um legado cultural que pertence a todos nós. Não deixem que o silêncio vença. A ironia cruel era que, enquanto Marina morria lentamente no escuro, os homens que a haviam perseguido encenaram um falso acidente de carro para explicar seu desaparecimento, sem jamais imaginar que ela havia sobrevivido tempo suficiente para documentar sua própria história. Em dezembro de 2015, 7 pessoas haviam sido formalmente indiciadas pelos crimes relacionados ao caso Marina Alves. As acusações incluíam tráfico de bens arqueológicos, formação de quadrilha, obstrução da justiça e, para 3 deles, homicídio qualificado. A Operação Guardiões Caídos, como foi batizada pela Polícia Federal, desmantelou uma rede que operava há mais de 30 anos e recuperou centenas de artefatos que estavam prestes a deixar o país. O funeral de Marina, realizado 10 anos após seu desaparecimento, reuniu familiares, amigos, colegas da universidade e dezenas de estudantes de antropologia e arqueologia que viam na jovem pesquisadora um símbolo de coragem e dedicação científica. Minha filha morreu fazendo o que amava, lutando pelo que acreditava, declarou Luísa Alves durante a cerimônia. Seu legado viverá através de suas descobertas e da verdade que ela se recusou a deixar enterrada. O material recuperado das cavernas, junto com as pesquisas originais de Marina, revelou-se de valor inestimável para a compreensão das culturas pré-coloniais da região. As inscrições rupestres documentadas pela estudante forneceram evidências de rituais até então desconhecidos e sugeriram uma ocupação humana na Serra dos Órgãos, muito mais antiga do que se acreditava anteriormente. A Universidade Federal, em parceria com o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estabeleceu o Projeto Marina Alves, dedicado a catalogar, preservar e estudar os sítios arqueológicos da região. A caverna onde ela passou seus últimos dias foi preservada como sítio histórico e transformada em memorial, acessível apenas a pesquisadores autorizados. O ex-detetive Paulo Mendes, cuja descoberta casual reabriu o caso, tornou-se um defensor ativo da preservação do patrimônio arqueológico. Suas fotografias da caverna e dos artefatos foram publicadas em uma exposição itinerante que percorreu o país, sensibilizando o público para a importância da proteção desses tesouros históricos. No entanto, apesar das condenações e da aparente resolução do caso, algumas perguntas permanecem sem resposta definitiva. O grupo Guardiões da Serra existia há séculos antes de se corromper com o tráfico de artefatos. Suas origens, rituais e conhecimentos tradicionais continuam parcialmente envolvidos em mistério. Rumores persistem sobre outros sítios sagrados ainda não descobertos nas montanhas,
protegidos por descendentes mais tradicionalistas dos antigos guardiões que se recusaram a participar do esquema criminoso. Alguns moradores antigos da região ainda relatam avistamentos noturnos de luzes estranhas nas áreas mais remotas da serra durante datas específicas do calendário. As últimas palavras do diário de parede de Marina, escritas quando sua luz já se extinguia, permanecem como um enigmático testemunho. Os verdadeiros guardiões ainda estão lá fora observando. Eles sabem que eu entendi. Espero que me perdoem por revelar o que deveria permanecer oculto. Na pequena biblioteca da Universidade Federal, uma estante foi dedicada exclusivamente às pesquisas de Marina. Entre seus livros e cadernos organizados, uma fotografia emoldurada mostra a jovem sorrindo em meio à mata, com as montanhas ao fundo. Abaixo da imagem, uma placa com uma citação extraída de suas anotações. A verdadeira história nunca está na superfície, mas nas camadas profundas que só os persistentes conseguem alcançar. Há mistérios que pedem para ser descobertos e outros que exigem ser respeitados. A sabedoria está em reconhecer a diferença. E assim, a história de Marina Alves tornou-se simultaneamente um capítulo encerrado e uma porta entreaberta. Justiça foi feita, mas as montanhas da Serra dos Órgãos continuam guardando seus segredos ancestrais, ecoando nas sombras o sussurro daqueles que vieram antes e o murmúrio persistente de uma jovem que, mesmo na escuridão mais profunda, recusou-se a deixar que a luz da verdade se extinguisse. Este caso te impressionou? Acredita que há mais segredos escondidos nas montanhas do Brasil? Compartilhe nos comentários outras histórias misteriosas que você conhece e que merecem ser investigadas.